Olá pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Um dos debates mais famosos da internet finalmente chegou aqui no canal. Goku versus Saitama. Eu acho que já tá na hora de lutar comigo. Depois da última batalha aqui do canal entre Batman e Cavaleiro da Lua, eu fiz uma votação e quem ganhou aí foi Goku versus Saitama. E já deixando avisado, a próxima batalha do canal vai ser aí Predador versus Mandaloriano, que foi aí quem ficou em segundo lugar na votação. Antes de começar, eu sempre falo aqui, essa aqui é a minha análise sobre os dados das duas obras e eu não sou o dono da razão. Então, se você tiver uma opinião diferente da minha, se você achar que eu errei em alguma coisa aqui, você pode deixar nos comentários, mantendo o respeito, é claro. E agora, vamos começar. Força e poder. Como a maioria já sabe, desde o início de Dragon Ball Z, os personagens já tinham capacidade de destruir planetas aí. Então a gente nem precisa ficar falando sobre esse tipo de feito e já pode partir logo para os absurdos de Dragon Ball. Logo no início de Dragon Ball Super, após aí o Goku finalmente atingir a sua transformação de Super Saiyajin Deus, ele e o Bills começam ali a sua briga de verdade. E durante essa briga, ali os dois estão trocando socos e simplesmente a gente tem aí um painel do mangá mostrando que aqueles socos estão abalando simplesmente todo o universo, meus amigos. Ou seja, no início do Super, com uma troca de socos, os personagens já estavam tremendo o universo. E nem tem como dizer que isso aqui é só um feito do Bills, porque foi a colisão de ataques que gerou todo esse abalo no universo. E segundo o antigo Supremo Senhor Kaiô, aquela luta poderia sim ser o fim do universo. Porém, tem uma coisa a se citar que leva esse feito para outro nível. Já que no painel do mangá é possível perceber que esse tremor chega até o mundo sagrado, onde fica lá o Supremo Senhor Kaiô. E a questão é a seguinte: esse lugar fica fora do universo físico. Ele é considerado fora da realidade normal como uma dimensão divina, acessível apenas aí se você tiver o teleporte ou algum tipo de poder divino. Sendo assim, o nível do Goku no início de Dragon Ball Super era já de simplesmente abalar todo o universo e as dimensões de fora também. Mas mesmo antes disso, lá em Dragon Ball Z, na saga Buu, na luta do Gotenks contra o Super Buu lá na Sala do Tempo, o Piccolo acaba ali destruindo a saída para que o vilão não possa escapar dali. E é bom lembrar que a Sala do Tempo representa ali uma dimensão separada da Terra. Tanto que durante os eventos da saga do sobrevivente Granola, tanto Granola quanto Gas fazem desejos ali para as esferas do dragão para que ele se torne o guerreiro mais forte do universo. E realmente eles conseguem ficar mais forte ali que o Goku e o Vegeta, porém eles não ficam mais fortes que o Freeza, que aparece lá no final da saga com a sua nova forma Black, já que o Freeza estava treinando numa Sala do Tempo, que é considerada outra dimensão. Logo, o Freeza não estava dentro do universo. Porém, depois que o Piccolo destruiu a saída da Sala do Tempo, o Majin Buu começa a ficar irritado e a liberar o seu Ki. E é neste momento que ele simplesmente abre um rombo entre as duas dimensões. Depois esse rombo fecha e daí vai lá o Gotenks e simplesmente faz a mesma coisa dando um grito. Eu abri um buraco pra outra dimensão! Rapaz, o Moreno tá ignorante, né? E isso lá em Dragon Ball Z. E esse mesmo Gotenks Super Saiyajin 3 que conseguiu abrir um rombo entre as dimensões simplesmente levou só um tapa do Bills e já caiu no chão. Diferente do Goku Super Saiyajin Deus, que conseguiu até aguentar mais golpes do Bills, mesmo que no final ele tenha assim levado uma surra. Mas logo o patamar do Goku estava muito acima já desse feito do Gotenks. E além disso, a gente já viu o Cell, que era um inimigo bem mais fraco, já ter poder suficiente para destruir o sistema solar. E o Kid Buu simplesmente conseguiu aguentar por um bom tempo uma Genkidama que reuniu energia de praticamente todo o universo. E lembrando que nenhum desses feitos foi aí usando o Super Saiyajin Blue ou Instinto Superior. Ou seja, já na forma God o Goku já estava em nível dimensional. E talvez até antes disso mesmo. E até mesmo o Super Saiyajin God, que conseguiu tremer o universo e até além disso contra o Bills, ainda assim era um Super Saiyajin God mais fraco do que o atual. Sendo assim, já fica claro que o Goku, sem usar o seu poder máximo, já consegue aí abalar dimensões durante as suas lutas. Agora indo para o Saitama, que também tem alguns feitos absurdos. Em um dos seus últimos feitos, o Saitama conseguiu aí dispersar as camadas gasosas e líquidas de Júpiter, que representam a maior parte do planeta e tem uma massa equivalente a 100 vezes o planeta Terra, com apenas um único espirro. Isso já é um feito bem impressionante e de brinde aí ele já acabou destruindo também meio que a lua que ele estava em cima. E em outro momento, na luta entre Saitama e Garou, o caçador de heróis copiou a força do Saitama e o choque entre os dois, que foi desviado para o espaço pelo Blast com medo de destruir a Terra,
destruiu ali pelo menos milhares de estrelas, já que a gente consegue ver que onde o golpe foi direcionado tem ali um rombo simplesmente ali na galáxia. Tem gente que diz aí que esse rombo foi no universo e que esse golpe poderia ter destruído galáxias e tudo mais, mas não dá pra gente afirmar isso. O que a gente pode dizer é que ele destruiu pelo menos milhares de estrelas, provavelmente alguns sistemas solares, mas não dá pra dizer mais do que isso, já que o universo é muito grande, mesmo que tenha aquele buracão ali no meio, pode ter mais coisa ali dentro. Mas além disso, o último grande feito do Saitama no mangá foi quando ele segurou não um, mas simplesmente 2 cortes dimensionais. Esses cortes aí, tecnicamente, cortam o espaço e tudo mais, então é bem impressionante o Saitama ter segurado isso com 2 dedos somente. Mas a gente também tem os feitos que a galera mais gosta de usar. Oh meu Deus, eu não sei falar. Desaprendi. Ah, mas o Saitama já chutou um portal, entrou em um espaço espiritual com um soco e levantou 2 buracos negros no supino. Primeiramente, o feito de levantar 2 buracos negros no supino é uma capa. Galera, é uma arte de capa. Que só vem na frente, assim. Isso não é canônico não, cara. Já os outros feitos de chutar um portal e entrar numa dimensão espiritual no soco realmente aconteceram. Mas eles só mostram ali que o Saitama consegue interagir com coisas imateriais, mas isso não vai servir muito pra essa luta aqui não. Velocidade. Essa parte aqui eu admito que foi uma das partes mais difíceis de fazer no roteiro, já que não tem nenhum momento ali do mangá, tanto de Dragon Ball, tanto de One Punch Man, onde fica ali, claro, o personagem é tantas vezes mais rápido que a luz, ou ele atingiu essa velocidade. A gente tem que deduzir e fazer conta, que é bem complicado pra quem não gosta de matemática igual eu. É claro que eu tô contando direito. 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões. Mas enfim, começando pelo Goku. Tem uma discussão bem grande na internet se os personagens de Dragon Ball já atingiram a velocidade da luz. Pra mim, é bem claro que sim. Eles já atingiram, eles são mais rápidos que a luz. Mas vamos aqui analisar dados para a gente poder falar com mais certeza. Durante o início da saga Moro, o Goku e o Vegeta ali eles estavam em West City, na casa da Bulma, e precisavam ir até a casa do Mr. Satan, que aparentemente estava dando algum problema ali, que no caso era o sequestro do Majin Buu. O Goku então ele sugere o teletransporte para o Vegeta, mas o Vegeta responde que ele pode ir voando até a casa do Mr. Satan em 5 segundos. Porém, não é dita exatamente a distância, né? Então isso aqui complicou um pouco minha vida. Mas a gente tem este mapa aqui, que vem aí de um guia oficial de Dragon Ball. Para poder ter uma medida, eu pedi pro ChatGPT aí analisar a quantidade de pixels para a gente ter uma noção. Lá em Dragon Ball Clássico é dito que da base da Red Ribbon até a Torre Karin teria 2.300 km de distância. Que segundo o ChatGPT, no mapa essa distância teria aí 123 pixels. Pixel é a unidade de medida que usa para fazer a imagem, tá bom? Já a distância de pixels entre a casa da Bulma e a casa do Mr. Satan teria aí 669 pixels. O que equivaleria aí a mais ou menos 12.515 quilômetros. Mas vamos aí reduzir para 10.000 quilômetros caso tenha algum erro. E é então que a gente precisa calcular a velocidade média. Para quem achou que você não quer usar física na sua vida, vai usar para calcular a velocidade do Vegeta. A distância é 10.000 km e o tempo é 5 segundos. Logo a gente divide a distância pelo tempo, que são 10 km dividido por 5 segundos, o que daria 2.000 km por segundo. Convertendo então para km por hora, a gente precisa aí fazer 2.000 vezes 3.600. Para conseguir trocar a unidade de medida de quilômetro por segundo para quilômetro por hora. Logo teremos 7.200.000 quilômetros por hora. Já é bem impressionante, porém ainda não chegamos na velocidade da luz. Porém é aqui que a gente vai aplicar os multiplicadores das formas Saiyajins. Em Dragon Ball Z ali era utilizado bastante esses multiplicadores para definir quanto cada fase subia o poder. Então o Super Saiyajin 1 tem um multiplicador de 50, ou seja, ele multiplica aí todos os seus atributos, força, velocidade e tudo mais, por 50. Logo, a gente pegaria aí os 7.200.000 km por hora e faria vezes 50, o que daria 360 milhões de quilômetros por hora. Porém, ainda assim nós não chegamos na velocidade da luz, pois é. Já o Super Saiyajin 2, ele é 2 vezes o valor do Super Saiyajin 1. Então a gente pega lá os 360 milhões de quilômetros por hora e faz vezes 2, o que vai dar 720 milhões de quilômetros por hora. Pois é, o número só aumenta, mas ainda não chegamos na velocidade da luz. E agora o Super Saiyajin 3 é o Super Saiyajin 2 vezes 4.
E daí você pode me dizer, ah, mas como assim você tá falando de Super Saiyajin 3? O Vegeta nem tem o Super Saiyajin 3 aí em Dragon Ball Super. Sim, mas eu tô considerando aqui que a velocidade do Goku e do Vegeta seja igual. Ou seja, 720 milhões de km por hora vezes 4, o que daria 2 bilhões 880 milhões de km por hora. E agora sim nós chegamos num número interessante. Convertendo isso para metro por segundo, nós vamos ter 800 milhões de metros por segundo, enquanto a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. Logo, nessa conta que nós fizemos, o Goku teria no Super Saiyajin 3 uma velocidade quase 3 vezes maior que a da luz. Lembrando que a gente nem citou o Super Saiyajin Deus, o Blue ou sequer o Instinto Superior. E isso que a gente está considerando aqueles 7 milhões e 200 mil km por hora que o Vegeta estava usando a velocidade máxima, sendo que ele nem suou. Porém, esse mapa de Dragon Ball pode ter algumas variações de interpretação e pode até mesmo ter algumas incongruências. Mas diminuindo aí o valor de 10 mil para 7.689 km em 5 segundos, que seria outra avaliação do ChatGPT baseada em outro tipo de distância, ainda assim o Goku chegaria no Super Saiyajin 3 com uma velocidade acima da luz. Mas além disso, a gente também pode fazer outra conta utilizando feitos do Gotenks de novo, já que em um momento o Gotenks em seu Super Saiyajin começou a dar várias voltas na Terra, como se não fosse nada sem nem sequer suar. E depois, quando ele pousa ali perto do Piccolo, que estava correndo atrás dele feito um louco, ele diz: "Eu circulei a Terra algumas dúzias de vezes e ainda tirei uma soneca." E o Piccolo em seguida fala que a fusão só tem mais 1 minuto. Então, para a gente fazer a nossa conta, a gente tem que considerar o seguinte: a fusão tem 30 minutos. O Piccolo fala que só resta 1 minuto, ou seja, já se passaram os outros 29. O Gotenks fala que ele deu algumas dúzias de voltas. Uma dúzia é 12, mas como ele fala algumas dúzias, isso pode significar no mínimo 2, ou seja, 24 voltas na Terra. Mas ele pode ter dado muito mais. E um cochilo dura pelo menos aí uns 20, 25 minutos por aí. Então vamos considerar que o cochilo durou 24 minutos e o Gotenks deu as voltas em 5 minutos. Que é um valor um pouco exagerado, para mim é bem menos. A circunferência da Terra dá 40 mil quilômetros, logo 24 voltas dariam 960 mil quilômetros. Se isso foi feito em 5 minutos, a conta vai dar 11.520.000 km por hora. E isso dá 9.330 vezes a velocidade do som, e assim o Gotenks estaria com 1% da velocidade da luz nesse feito. E aí, usando os multiplicadores até a fase 3, o Gotenks poderia chegar até 4,29% da velocidade da luz. Mas é bom lembrar que eu extrapolei 5 minutos aqui, e que o Gotenks fez tudo isso aqui brincando. Porém, apesar desses cálculos aqui terem sido feitos com bastante embasamento e incitações e tudo mais, eles ainda assim são estimativas, eles não são 100% corretos. A gente não tem os valores exatamente certinho confirmados. Então eu também trouxe provas aqui sem usar estes cálculos. Por exemplo, no filme Dragon Ball Super Super Hero, a gente tem aí uma cena que mostra a luta do Trunks do futuro no que seria uma velocidade normal ali quando ele mata o Freeza. E cara, isso é muito rápido, é literalmente muito rápido, é impossível ver os movimentos do Trunks. E além disso a gente tem outra prova, já que o Piccolo lá no início de Dragon Ball Z, ele dispara um ataque que destrói a Lua. Esse ataque aí chegou na Lua em questão de segundos. E se a gente fizer aqui os nossos cálculos, supondo que o ataque levou 10 segundos para chegar até a Lua, então ele estaria se movendo a praticamente 13% da velocidade da luz. E 10 segundos aqui a gente já está exagerando, porque se a gente for ver a cena tanto no mangá como no anime, é uma coisa bem rápida. Então daria pra gente colocar aqui 3 segundos, o que daria 42,7% da velocidade da luz. E se os personagens têm capacidade de desviar desses ataques, logo eles são mais rápidos que isso. Então isso implicaria de lá na saga Freeza os personagens já serem sim mais rápidos do que a luz. Coisa que eu acredito sim. Agora indo pro Saitama em feitos de velocidade, a gente tem o feito da luta dele contra o Boros. Já que durante a luta ali o Boros dá uma bicuda muito forte no Saitama que vai parar até a Lua, pois é. O Saitama ali espera um pouquinho, vê a gravidade da Lua e depois ele dá um pulo e consegue chegar aqui em muito pouco tempo. Considerando que quando o Saitama pula, o Boros começa um monólogo,
Se a gente considerar que esse monólogo aí teve uns 7 segundos, o Saitama teria viajado aí 384.400 quilômetros em 7 segundos, dando aí um resultado de 54.914.000 metros por segundo, ou seja, cerca de 18% da velocidade da luz. Mas assim como em Dragon Ball, que eu dei um tempo um pouco mais curto, se a gente considerar que ele demorou 3 segundos para chegar aqui na Terra, o Saitama teria atingido uma velocidade de 128.133.000 metros por segundo, ou seja, 42,74% da velocidade da luz. E além disso, a gente tem mais um feito que, sendo o Saitama que o personagem analisado, claramente não seria normal, já que o feito que eu vou citar aqui é o peido do Saitama na luta contra o Garou. A que ponto chegamos, amigos? Depois aí do Saitama usar o seu espirro sério e os dois saírem voando aí pelo espaço, o Garou, ele fica preocupado e ele decide então fugir ali daquela luta, porque ele percebeu que o Saitama é muito perigoso. Por que tanta violência, rapaz? E ele decide fugir principalmente já que ele vê o Sol e ele consegue então localizar a Terra. É então que ele acerta aí o herói com um soco de fissão nuclear e depois foge por um portal. Ele então começa a comemorar ali sua vitória na frente da Terra, achando que ele deixou o Saitama para trás para morrer no vácuo do espaço. Mas é então que o nosso careca de capa aparece atrás dele falando: legal isso aí que você fez, hein? E ele explica então que ele tava com dor de barriga e quando ele tomou o soco de fissão nuclear, ele acabou ficando assustado e acabou soltando um peido, o que fez com que ele conseguisse ir atrás do Garou. Pois é. Algumas pessoas dizem que o Saitama com esse feito conseguiu aí viajar de Júpiter até a Terra em um tempo talvez mais rápido, até mesmo que um portal. Porém, no mangá, na cena em que ele tá explicando ali, que a gente consegue ver o peido do Saitama, dá pra ver que ele tá indo em direção ao portal do Garou. Logo, eu acredito que ele tenha seguido o Garou e entrado no portal, ao invés aí de ter viajado de Júpiter até a Terra. Muita gente diz que aí no quadro que o Garou tá comemorando não dá pra ver o portal, mas quem sabe ele tá ali do lado, ou o Saitama entrou e ficou quieto ali no canto até o Garou terminar de falar aí. Agora vamos às contas. Se o soco de fissão nuclear do Garou tiver a força aí da maior bomba de fissão nuclear do mundo, logo ela jogou o Saitama a 82.500.000 metros por segundo em uma direção, isso desconsiderando a perda de energia na explosão. Logo, o peido dele o impulsionou de volta na direção oposta, né, na direção do Garou. Isso significa que o peido teve que anular totalmente a velocidade causada pela bomba e ainda gerar velocidade extra para ele avançar na direção oposta. Logo, para voltar rapidamente a alcançar o Garou, a gente pode estimar pelo menos que foi o dobro desse valor aí. Então a velocidade estimada do peido seria 165 milhões de metros por segundo, o que dá 55% da velocidade da luz. E isso tudo só com um peido. Pois é, cara, o Saitama é um cara muito absurdo. E é capaz dele ter sido até mais rápido que isso. Mas aí fisicamente, considerando apenas a reversão e o avanço rápido, 55% da luz já é um bom valor para um peido do Saitama, não é mesmo? E além disso, o Saitama é mais rápido que personagens de One Punch Man como o Sonic, que supera aí a velocidade do som, e o Flash, que teria a velocidade da luz ou algo próximo a isso. Resistência. O Goku tem um nível de resistência muito alto, já que, como eu já falei, a maioria dos personagens de Dragon Ball consegue destruir planetas. E o Bills consegue fazer isso com muita facilidade, e o Goku também já resistiu a golpes dele. Estou vendo que você pode destruir um planeta inteiro, mas não uma certa pessoa. E além disso, na saga Granola, uma hora o Vegeta ali vai usar um ataque e ele diz pro Goku sair da frente que aquele ataque ali apagaria meros mortais, já que é um ataque de Deus da destruição. Ou seja, mais ou menos ali um Hakai. Porém, o Goku não consegue desviar, mas ainda assim ele consegue resistir ao ataque e depois ele consegue lançar ele pra cima. Ou seja, basicamente o Goku resistiu a uma variação de Hakai aí, que pode apagar pessoas da existência. Já o Saitama, o maior feito de resistência dele foi que ele resistiu ao próprio soco. Já que quando o Garou entrava aí no modo Saitama e equiparava sua força aí com o herói, o Saitama conseguia tancar o próprio soco sem sofrer dano. E a gente sabe que o soco do careca aí consegue destruir estrelas e tudo mais. Habilidades e estratégia. Nesse tópico não tem nem discussão. O Goku é mais habilidoso em artes marciais, tem muito mais técnicas e ele também tem boas estratégias de batalha.
Ele sabe analisar os seus oponentes e aprende muito rápido. O cara simplesmente aprendeu o Kamehameha só de olhar quando ele era criança, sendo que o próprio Mestre Kami levou 50 anos para aperfeiçoar a técnica. Para aprender o Kamehameha, precisa estudar uns 50 anos. 50 anos? Além disso, ele também conseguiu usar o Ultra Instinto, uma técnica muito difícil de ser usada, que nem mesmo o Bills chegou a conseguir. Tanto que lá no mangá, quando ele vê o Goku no Ultra Instinto dentro do Torneio do Poder, o Bills solta uma: aquele idiota do Goku fez o Instinto Superior antes de mim! E falando nele, o Instinto Superior é a técnica definitiva que separa aí o elo entre a consciência e o corpo, permitindo aí evitar qualquer ataque de forma subconsciente. Isso não quer dizer que o Goku não possa levar golpes, ele pode sim, ele às vezes leva ataques mesmo estando no Instinto Superior, mas ele ainda assim tem uma habilidade de desviar muito maior, e se o oponente ainda for mais lento que ele, aí acabou. E além disso, atualmente no mangá o Goku consegue usar o Instinto Superior em todas as suas formas, seja na forma base, Super Saiyajin Deus, ou no modo Instinto Superior mesmo. E em um momento da saga Moro, o Moro tenta acertar um socão no Goku e a mão dele acaba quebrando. E daí o Whis diz que a partir de certo ponto, quando você domina o Ultra Instinto, o seu corpo vai ficar mais resistente se for necessário. E ainda assim ele tem outras habilidades, como o teleporte, o Kamehameha, que é bem versátil, o Susanoo, que ele desbloqueou aí nos últimos arcos do mangá, que aliás é uma técnica muito boa e que deixa ele ainda mais forte fisicamente. Além disso, o Goku consegue usar campos de forças e se curar. Ele também consegue fazer clones, como mostrado num treinamento com o Whis. Ele pode voar, que é uma habilidade bem básica aí de Dragon Ball. Tem o Taioken aí, que ele pode cegar os seus oponentes. Também já mostrou telecinese, entre outras coisas. E o Goku até mesmo sabe usar o Hakai, coisa que aconteceu lá na saga Black, dentro do mangá. Mas essa ele só usou uma vez e ele não curte muito, então eu nem vou considerar aqui para essa batalha. E além disso, o Goku consegue analisar e prever o movimento dos seus oponentes. Por exemplo, no torneio lá contra o Universo 6, a gente tinha o Hit, que podia dar saltos temporais. O salto temporal é onde ele pula o tempo por 1/10 de segundo e nesse tempo limitado ele é capaz de se mover livremente. Para os seres normais, 1/10 de segundo é praticamente nada. Mas se o usuário desse poder tiver uma velocidade incrível, ele vai ter sim uma vantagem sobre o seu oponente. E quando o Hit usa essa técnica, para as pessoas que estão olhando ele fazer isso, ele simplesmente desaparece no momento que usa e reaparece em outro lugar, porque ele está pulando até aquele momento no tempo. E mesmo assim, o Goku conseguia prever todos os movimentos do Hit e adivinhar exatamente onde ele ia aparecer. Ou seja, o Goku consegue analisar e prever ataques muito lindamente, tá ligado? E isso só na sua forma base. Instinto Superior vira outro patamar onde ele nem precisa se concentrar. Já o Saitama não tem tanto conhecimento assim. Ele nunca treinou artes marciais e muito menos aprendeu qualquer técnica especial. Porém, na luta contra o Garou, a gente descobre que o Saitama pode aprender ou copiar técnicas simplesmente ao vê-las. E eu falo aprender ou copiar porque a gente simplesmente não tem mais sobre essa habilidade. A gente só viu nessa luta e não dá pra saber se ele aprende muito rápido ou se ele copia. Então fica até difícil de usar ela na batalha. Mas enfim, o Saitama durante a luta dele contra o Garou conseguiu aí copiar o estilo do seu oponente e foi até mesmo capaz de usar uma viagem no tempo ao observar o Garou fazendo. E cara, esse feito de copiar a viagem no tempo é muito louca, já que ele aprendeu a manipular partículas subatômicas e fluxo casual simplesmente observando o Garou fazer. E com isso ele conseguiu inverter o tempo e voltar para o passado. E com isso eu já imagino as pessoas dizendo: ah, mas então o Saitama pode voltar no tempo no meio da luta. Mas é bom lembrar que quando ele voltou no tempo, ele acabou se fundindo com a versão do passado e simplesmente esqueceu de tudo que aconteceu na luta contra o Garou Cósmico, incluindo como faz uma viagem no tempo. E além disso, a gente não sabe qual é a extensão dessa habilidade, já que literalmente o Saitama só usou 2 vezes. E uma foi a pedido do Garou ainda por cima. Então o Saitama, além de não usar muito, a gente não sabe como funciona essa bagaça. E ao que dá a entender, o Saitama só usa em situações muito raras, já que tipo assim, ele copiou o estilo de luta do Garou por conta própria, mas tirando isso ele não fez mais nada. Ele não copiou Portal, não copiou nada, só viagem no tempo por causa do pedido do Garou. Porém o Saitama tem 2 habilidades muito únicas que são sempre citadas. Já que durante a luta contra o Garou, nos foi mostrado aí que o Saitama consegue evoluir exponencialmente e ele não tem um limite. Ou seja, se o Saitama começar a lutar e essa luta se prolongar, em algum momento o Saitama vai ganhar,
já que o poder dele cresce muito rapidamente e não tem limite algum. Ou seja, se você ficar lutando com ele por um bom tempo, mesmo que você seja 40 vezes mais forte que ele, em algum momento ele vai chegar em você. E ainda mais se ele tiver com o crescimento exponencial ativado, já que com isso ele cresce muito mais rápido do que normalmente. Porém, a gente tem uma questão muito importante para se analisar aqui. No mangá é dito que o Saitama ainda está evoluindo. Desde quando ele treinou, perdeu o cabelo e se tornou tão forte assim, ele ainda assim está evoluindo. Porém, também é dito que o Saitama começou a evoluir exponencialmente devido às suas emoções que ele nunca tinha sentido antes. E o que dá a entender é que essas emoções vieram depois da morte do Genos, quando ele decidiu finalmente usar o seu modo sério. Ou seja, ao que dá a entender, o Saitama só evolui exponencialmente se ele estiver com as emoções ali ou abaladas ou diferentes. Senão ele vai evoluir, mas não nesse nível exponencial. Então chegou a hora de decidir um resultado. Para mim, atualmente o Goku é sim mais forte que o Saitama em questão de feitos, principalmente até se a gente comparar feitos de outros personagens que são até mais fracos que o Goku. Então assim, atualmente eu acho que o Goku tá assim no nível de força acima do Saitama. Logo, eu acho que sem crescimento exponencial e sem a luta se alongar muito, o Goku sim ganha essa batalha. Considerando que o Saitama ficasse na sua evolução normal e os dois ali caíssem no soco, eu acho que o Goku sairia sim vitorioso. E eu acho que antes que o Saitama consiga evoluir até o nível do Goku, o Goku já conseguiria ele finalizar a luta. O Goku tem mais técnicas, mais força e velocidade inicial. Ele conseguiria perceber que o Saitama tá evoluindo e o crescimento do Saitama ainda é meio que um mistério. Ao que dá a entender, ele é movido pela emoção e a gente não sabe qual seria a reação do Saitama realmente encontrar um desafio de verdade, já que ele nunca praticamente encontrou ninguém que fosse páreo pra ele de verdade. Mas mesmo que ele começasse a evoluir, como eu falei, o Goku provavelmente perceberia. E como eu tô considerando aqui que os dois estão levando a briga séria, o Goku provavelmente tentaria encerrar a luta ali. E eu acho que ele teria sim sucesso. Porém, se a gente for considerar aí o crescimento exponencial do Saitama, e o Saitama começar a evoluir muito rápido antes sequer do Goku aí chegar no instinto superior e tudo mais, é possível sim que o Saitama ultrapasse muito o Goku aí e consiga derrotar ele. E sinceramente eu creio que nos futuros volumes de One Punch Man, o Saitama vai sim superar o Goku atual, já que essa é meio que a proposta da série, o Saitama sempre mostrar feitos mais absurdos e evoluindo e ficando mais forte. Enquanto Dragon Ball, apesar do Goku querer sim ser mais forte, eles não tem tanto essa loucura de meter uns feitos muito doido e muito exagerado. Os dois personagens provavelmente vão evoluir nas suas futuras edições, mas eu acho que o Saitama, com esse crescimento exponencial e com essas loucuras que acontecem dentro do mangá de One Punch Man, provavelmente vai superar o Goku no futuro. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se você acha que da batalha seria diferente, pode deixar aqui nos comentários. Se você tem algum argumento diferente, também pode escrever aí embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Até já. Fui.